Fala, turma! Seja bem-vindo a mais uma aula da Lei Orgânica. Muitos pediram lá no meu Instagram uma aula da Lei Orgânica, ela foi a grande vencedora do assunto que vocês queriam. Então hoje a gente vai falar de um assunto que tem muita chance de cair na sua prova, então não perca essa aula. E, gente, deixa eu falar para vocês. Quando eu falei do Instagram, eu também estou postando questões do Estatuto Lei Orgânica e comentando a opção correta lá no meu Instagram. Por isso que me siga, professor.alvim, deixei o link na descrição, tá? Também aqui no slide tem aí a descrição do meu Instagram. E também, gente, eu produzi vários simulados de acordo com o edital, né? Muita gente passando no concurso, fechando legislação baseado no meus simulados, então eu fiz simulados dos principais assuntos, né, dos principais cargos de acordo com o edital. Agente de trânsito, agente de combate a anemias e entre outros. Deixei o link na descrição, beleza? Qualquer dúvida também, só me procurar no WhatsApp que eu tiro a sua dúvida. Então, gente, sem enrolação, vamos agora ao interesse. Vamos falar do Lei Orgânica, tá? A gente vai tratar hoje dessa aula da Lei Orgânica. A gente vai tratar de um assunto que tem muita chance de ser cobrado aí quando a gente falar do concurso da Prefeitura Municipal. Como a gente viu lá o concurso da Câmara, tudo que relacionava à Câmara tinha chance de ser mais cobrado, agora tudo relacionado ao Poder Executivo, né, a Prefeitura, tem chance de ser mais cobrado, porque tem relação com o concurso que está vindo aí, tá? Então, nesse caso, gente, vamos ver o que? A gente vai ver o Poder Executivo, tá? Igual eu gosto das minhas aulas, a gente vai ver aqui, depois eu trouxe um esquema aqui para vocês, maceteado, para facilitar o estudo. Vamos lá então, sem perder tempo, né? A gente vai tratar então aqui do Poder Executivo. Aí fala o seguinte, ó, do prefeito e do vice-prefeito. Artigo 59. O Poder Executivo é exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretários municipais e subprefeitos, tá? Aí é bem tranquilo, tá, gente? A maioria de vocês sabe que quando a gente fala do Poder Executivo, ele é exercido pelo chefe maior, o prefeito, tá? E o quê? Aí ele vai ter os seus secretários como auxiliar e os subprefeitos, tá? Subprefeitos são geralmente nessas grandes metrópoles. Aqui em Paraupeba, por exemplo, não tem. Aí ele fala uma coisa importante, que a gente até vê isso em constitucional. O prefeito e o vice-prefeito serão eleitos de forma simultânea, não é isso? A gente vota tanto no prefeito e no vice-prefeito, não é separado, de forma simultânea. E os maiores de 21 anos, tá? E no exercício dos seus direitos políticos. Então, essa primeira informação que a gente tem aqui, que a gente tem que saber que é importante, que é isso aqui, ó. O prefeito e vice-prefeito tem que ser maior do que 21 anos, tá, gente? Maior do que 21 anos. Beleza? Isso aí a gente vê lá o quê? Quando a gente vê, nesse caso, direitos políticos lá na Constituição Federal. Que o prefeito e vice-prefeito tem que ser maior de 21 anos, bem tranquilo. Coloquei em vermelho aqui para focar nesse assunto, tá? Vamos lá, vamos continuar. O que ele traz mais pra gente? Aí ele fala o seguinte, ó, artigo 60. O prefeito e o vice-prefeito tomará posse e assumirá um exercício na sessão solene, tá? Então, quando eles forem eleitos, eles vão ter uma sessão solene, nesse caso, onde eles vão tomar posse, que isso vai ser aonde? Na Câmara Municipal é feito essa sessão solene, ó. E fala o seguinte, de instalação na Câmara Municipal no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, eles prestarão compromisso a fazer cumprir a Constituição Federal da República, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do município, né, como se fosse a nossa Constituição, e a legislação em vigor, defendendo a justa e social paz e a igualdade de tratamento de todos os cidadãos nos seguintes termos, tá? Aí ele faz aquela promessa, beleza? Que ele vai fazer, todo mundo quando toma posse faz a promessa, como a gente viu lá também do vereador. Então essa informação aqui pra gente é isso aqui, ó. Tomarão posse em uma sessão solene, né? O vice-prefeito e o prefeito, quando? Isso aqui é tranquilo, porque é do dia a dia. 1º de janeiro do ano posterior, subsequente à eleição, tá? Se a eleição agora, por exemplo, fosse em 2022, em 1º de janeiro de 2023 ele ia tomar posse, tá? Aqui é o 1º de janeiro do ano posterior, importante, mas é do dia a dia de vocês, acredito que vocês vão ter dificuldade com isso. Vamos continuar nosso estudo. Aí ele fala pra gente o seguinte, ó, parágrafo 1º. Se decorrido 10 dias da data fixada para a posse, o prefeito ou vice-prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, esse será declarado vago. Parágrafo 2º. No ato da posse e no término do mandato, o prefeito e o vice-prefeito farão declaração pública circunstanciada de seus bens, a qual será transcrita em livro próprio, constatando da ata seu resumo e publicado no Diário Oficial ou no mural de aviso da Câmara e da Prefeitura, no prazo máximo de
30 dias, tá, gente? Importante aqui, então, qual é o prazo para ele fazer isso? 30 dias. O prefeito e vice-prefeito deverão desincompatibilizar-se no ato da posse. Isso, desincompatibilidade é o seguinte: se ele exercer algum cargo, nesse caso, ele exerce algum cargo, ele é servidor público, ele tem que sair desse cargo que ele está exercendo. Isso é desincompatibilizar, tá? E o que a gente tem importante disso que pode ser cobrado na sua prova? É isso aqui, ó. Decorridos 10 dias da fixada para a posse, tá? Se nesse caso, se passar 10 dias, que a posse é 1º de janeiro, não é isso? Se passar esses 10 dias que é para a posse dele, ele não tomar posse, qual é a consequência disso? Ó? O cargo é declarado vago, tá? Nesse caso, gente, ó, vagando o cargo de prefeito e vice, vai o que nesse caso? Ó, decorrido 10 dias da fixada para a posse, o cargo é declarado vago, tá? Lembre desse prazo, gente. Prazo sempre importante, por isso sempre coloco em vermelho. Decorrido 10 dias da fixada para a posse, o cargo é declarado vago. Então, se é 1º de janeiro, que é a posse, passado de 10 dias, né, e ele não justificar, qual é a consequência? O cargo é declarado vago. Bem simples também, né? Lembre sempre do prazo que é importante para a gente. Então, o que a gente viu aqui é importante? A questão da declaração dos bens. Ele tem um prazo máximo de 30 dias e ele tem que desincompatibilizar-se, nesse caso, no ato da posse. Ou seja, se tiver o cargo, exercer função, uma das empresas lá da administração direta e indireta, ele tem que sair para assumir lá como prefeito, tomar posse. Bem tranquilo também. Vamos continuar? Artigo 61. O vice-prefeito exercerá as funções de prefeito nos casos de impedimento deste, bem como as funções que lhe forem conferidas em lei específica e suceder-lhe em caso de vacância, tá? Isso é tranquilo, isso aí também está no dia a dia. Nesse caso, em caso de impedimento do prefeito ou um caso de vacância, o vice-prefeito assume. Isso aí está no dia a dia, bem tranquilo para vocês. A gente já sabe isso, né? Vamos lá. Parágrafo 1º. Vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas em lei, auxiliar o prefeito sempre que por ele for convocado. Então, nesse caso, o vice-prefeito, além das outras atribuições, ele vai auxiliar o prefeito também, bem tranquilo. Aí ele fala o seguinte, parágrafo 2º. O vice-prefeito substitui o prefeito no caso de licença ou impedimento e o sucede no caso de vaga ocorrida após a diplomação, tá? Então, ó, em caso de licença ou impedimento, sucede no caso de vaga ocorrida após diplomação. Então, nesse caso, o vice-prefeito, em caso de vaga ou licença, ele vai suceder o prefeito também, é muito tranquilo, né? O vice-prefeito, ele é o próximo na linha de sucessão, tá? Isso aí também a gente já sabe tranquilo. Então, qualquer motivo que o prefeito ou tirar uma licença, que a gente vai ver daqui a pouco as licenças, nesse caso, ou ele for afastado, quem assume é o vice-prefeito. Dia a dia, a gente vê isso normal em jornal, acontece de vez em quando, tá bem tranquilo, tá? Vamos lá. Beleza, gente. Agora começa aqui o importante, por quê? Porque aqui é uma coisa que traz prazo, que a gente às vezes não tem muito conhecimento. Que fala o seguinte, ó, em caso de impedimento do prefeito, do vice-prefeito, ou vacância, né, dos respectivos cargos, assumirá o poder executivo o presidente da Câmara, ou seja, seu substituto legal, tá? Gente, no caso desse caso aí, de vacância no cargo do prefeito e do vice-prefeito, né, quando eles são o quê? Afastados por algum motivo, os dois, quem assume, quem é o próximo da linha de sucessão? O presidente da Câmara, tá? O presidente da Câmara de Vereadores, ele é o próximo da sucessão após o vice-prefeito. Então, se algum motivo se afasta o prefeito e o vice-prefeito, quem é o próximo da sucessão? O presidente da Câmara, também é tranquilo, a gente sabe isso. Por quê? Porque nesse caso, aí a Câmara, gente, ela representa o povo, né? A população, e nesse caso o presidente lá é a força maior da Câmara Municipal. Artigo 63. Vagando os cargos de prefeito ou vice-prefeito, far-se-á a eleição 90 dias após aberta a última vaga, tá? Então, eu já coloquei aqui, ó. Gente, vagando o cargo de prefeito e vice, né? Algum motivo lá, foi cassada tanto a candidatura do prefeito e do vice. Vai fazer uma nova eleições. 90 dias, tá? No prazo de 90 dias. Olha o prazo, é importante, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente ainda não deu os 2 anos, né? Os 2 primeiros anos que a gente está falando agora, que a gente está aqui, por exemplo, se nesse caso, por exemplo, o prefeito e o vice for cassado, o que vai ocorrer?
vai ter que se fazer novas eleições, né? No prazo, qual prazo? 90 dias. Lembre-se, prazo que é importante. Beleza? Só que ele fala o seguinte, ó, isso no caso dos 2 primeiros anos. Ele não fala dos 2 primeiros anos, mas pela lógica que a gente vai ver agora, é os 2 primeiros anos. Qual ele fala aqui, ó. Depois, ele fala o seguinte, ó. Nesse caso, parágrafo único, ocorrendo a vacância quando transcorrido mais da metade do mandato do prefeito, a eleição direta para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pela Câmara Municipal. Então é o seguinte, ó. Então a gente fala o seguinte, se eu tenho aqui uma vacância nos 2 primeiros anos, a gente faz novas eleições 90 dias, tá? Só que é o seguinte, se a vacância é mais da metade do mandato do prefeito, ou seja, os 2 últimos anos, aí o que faz? Faz eleições de direta, qual o prazo? Prazo de 30 dias depois da última vaga. Ou seja, a última vaga é o seguinte, a última vaga, por exemplo, primeiro foi o prefeito, aí depois foi o vice. Aí, nesse caso, a última vaga pela quem, gente? Pela Câmara Municipal, tá? Então, 2 primeiros anos do mandato, 90 dias o prazo para novas eleições. Depois dos 2 anos, 2 últimos anos, no caso do prefeito, lá, do mandato do prefeito, é feita uma eleições indireta pela Câmara Municipal, tá? No prazo de 30 dias, tá? Muito importante esses prazinhos aí, pode ser cobrado na sua prova. Vamos lá, gente, vamos continuar então, para a gente ver aqui o que vai trazer mais importante. Lembre-se disso, lembre-se desses prazinhos aqui, geralmente é cobrado isso. Vamos lá. Isso a gente viu parecido lá, que a gente vai ver agora, não sei se você viu, quando a gente falou da Câmara Municipal dos Vereadores. Ele falou o seguinte, ó, artigo 64. O prefeito não poderá, sob pena de perda do mandato, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contato com o órgão da administração direta, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações instituída ou mantida pelo poder público e concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. B. Aceitar ou exercer cargo, função, emprego remunerado, inclusivos o do que seja demissível ad nunto, tá? Gente, o que é demissível ad nunto? É admissível quando é aquele que é demitido, né, de livre vontade daquela pessoa, como os cargos de comissão, tá? Nas entidades constantes no inciso anterior, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado no que couber o disposto no artigo 38 da Constituição Federal, tá? Gente, esse assunto aqui, o que ele vai trazer pra gente, ó? Ele traz pra gente, e aqui que você tem que prestar atenção, porque quando cobrado é cobrado isso, que é a questão da o quê? Da questão de o quê? Perda de mandato, né? Ele não pode o quê? Ele não poderá, sob pena de verdade, fazer essas atuações aqui. E o que você tem que saber? Que uma é desde a expedição do mandato e a outra é desde a posse. Então você tem que saber isso. Uma é desde a expedição do mandato e a outra é desde a posse, tá? Então, geralmente, quando eles cobram isso na sua prova, eles vão tentar te confundir. Fala, ó, não pode o prefeito, sob pena de perder o mandato, desde a posse. Aí coloca, firmar ou manter contrato. Não, né? Então, você tem que diferenciar bem esses dois aqui, que a gente vai ver agora, tá? Então, primeiro, quando a gente fala desde a expedição do mandato, ele não pode firmar ou manter contrato, tá? Aí eu resumi aqui, ó, que a gente viu da administração direta e administração indireta, que é as fundações, autarquias, empresa pública e sociedades de economia mista. Então, ele não pode nem firmar ou manter contrato com essas pessoas. E depois a questão do cargo, ele não pode aceitar ou exercer cargo ou função de emprego também com os entes da administração direta ou indireta, tá? Ele não pode fazer isso. Também que seja ad nuntum, né? Lembra a palavra de ad nuntum, tá? Que ad nuntum é a questão de o quê? Naquela questão, por exemplo, de um cargo de comissão, que ele pode, sem motivo algum, exonerar a pessoa. Nem nesses cargos aí, que a gente fala de livre nomeação e exoneração, ele não pode exercer, tá? E agora a gente vai ver as causas que a gente fala aqui desde a posse. Então ele fala aqui, ó, pra gente. E desde a posse, ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo, tá? Que a gente vê que é inacumulável, via de regra, ser titular de mais um cargo ou mandato eletivo, só que a gente viu que o prefeito, nesse caso, ele só pode exercer o cargo de prefeito, sendo o mandato eletivo de prefeito, sendo que ele é obrigado a se afastar do cargo público, ele só pode optar pela remuneração, lembra disso? Então, nesse caso, ele não pode ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo, patrocinar causas em que seja interessado o município ou qualquer das entidades,
tá? Ele não pode patrocinar essas causas, beleza? Fazer parte dessas causas contra o município ou qualquer entidade referidas no inciso 1 desse artigo, que a gente viu qual? Do inciso 1. Esse daqui, ó, da administração indireta ou indireta, que ele fala do inciso 1, é isso aqui, gente, ó. O inciso 1 é da administração direta ou indireta, ele não pode nem patrocinar, tá? Nesse caso aqui que a gente viu. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função. D. Fixar domicílio fora do domicílio, tá? Gente, ó, o prefeito, gente, ele é obrigado a ter domicílio aqui em Paropebas. Ele é obrigado a residir em Paropebas, tá? E ele é obrigado a residir, segundo a Constituição, pelo menos 6 meses antes da eleição, tá? E a gente vai ver o seguinte, para se afastar do município, o prefeito, por mais de 15 dias, ele tem que pedir a autorização da Câmara. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Pra você ter uma ideia. Então, ó, quando eu falo desde a posse, gente, eu tô falando que é mais 4 situações que desde a posse. Resumindo aqui, ó, ele não pode ser titular de mais de um cargo ou mandato, ele não pode patrocinar a causa que interesse o município de qualquer das entidades que a gente viu aqui, da administração direta ou indireta, não pode ser proprietário, controlador, diretor de empresas que goze de favor decorrente de contrato com pessoas jurídicas de direito público, ou nela exercer função remunerada, ou fixar domicílio fora do município de Paropebas, tá bem tranquilo. Esse aqui, ó, desde a posse, tá? Então, ó, cuidado que quando perguntar na sua prova, vai falar o seguinte, ó, vai perder o mandato, o prefeito, e não pode o quê? Desde a expedição e desde a posse. Isso que pode confundir. Então, aqui, ó, desde o mandato é menor. Se for memorizar, então memorize esses dois, porque você vai ver que no caso desde a posse é os outros, né? Então, firmar ou manter contrato, aceitar ou exercer cargo ou função contra a administração direta ou indireta, e esse aceitar ou aceitar cargo, mesmo que o cargo for ad nutum, tá? E desde a posse a gente viu, ele não pode exercer mais de um cargo ou mandato eletivo, ele não pode também, nesse caso, que a gente viu, ele não pode ele não pode fixar residência, domicílio fora do município de Paropebas, tá? Gente, para a gente terminar a nossa aula agora, vamos para o último artigo, quando a gente está falando aqui, ó, do prefeito e do vice-prefeito, tá? Na próxima aula a gente vai ver as licenças, tá? Vamos lá então. O que fala pra gente aqui, ó? Vai falar o seguinte, ó. Artigo 165. Será de 4 anos o mandato do prefeito e do vice-prefeito a iniciar-se no dia 1º de janeiro do ano subsequente da eleição, podendo ser reeleito para mais um mandato no termo da Constituição Federal. Tá, gente? Isso aqui, ó. Isso aqui é dia a dia, tá? É bem fácil. Vou falar novamente, é claro, mas é dia a dia. Vamos lá. O mandato do prefeito e vice-prefeito, todo mundo sabe, é 4 anos, tá? Que se inicia, a gente já até falou sobre isso, 1º de janeiro do ano posterior, que ele vai tomar posse lá na Câmara Municipal, lembra? Beleza? E ele pode ser o quê? Reeleito por mais um mandato, tá? Nesse caso, é o que aconteceu aqui em Paropebas, né? Exerceu aqui o prefeito Daci 4 anos e foi reeleito por mais 4 anos, tá? Bem tranquilo isso aqui, porque isso aqui é dia a dia, tá? O que ele fala mais pra gente de importante? Aqui é importante porque essas informações não estão no dia a dia. Então é o seguinte, o prefeito e vice-prefeito não poderá ausentar-se ou afastado, tá? Ele não pode se ausentar-se ou afastado do cargo sem licença. Que a gente vai ver na próxima aula, a gente já vê as licenças, tá? Sem licença da Câmara Municipal. Sob pena de quê, gente? Perda do cargo, tá? Sob pena de perda do cargo, beleza? A regra é que ele pode se ausentar-se ou afastar-se do município sem licença sob pena do cargo, tá? Aí ele fala o seguinte, salvo, né, gente? Ó, qual é a exceção que ele vai poder se afastar? Por período não superior a 15 dias consecutivos, tá? Gente, então vamos lá. Então a regra é o seguinte, que o prefeito ele não pode se licenciar ou se ausentar-se sem autorização da Câmara Municipal. Só que é o seguinte, isso no caso se for superior, se o afastamento for superior a 15 dias. Quando a gente fala o seguinte, que por período não superior a 15, isso aqui é importante, ó, dias consecutivos, provavelmente vai cair na prova. Quando a gente fala de período superior, não superior a 15 dias consecutivos, ele pode se afastar. Aí ele não vai precisar de o quê, gente? Ele não vai precisar de licença, tá? Ele não precisa de licença. Quem fala isso aqui pra gente é o quê?
é o artigo 66. Ó, o prefeito ou vice-prefeito, quando exercício, não poderá ausentar-se a município ou afastar-se do cargo, sem licença da Câmara Municipal, sob pena de perda do cargo, salvo por período não superior a 15 dias consecutivos. Lembre-se do 15 dias, que é importante para o nosso estudo, tá? Ele não pode se afastar, nesse caso, sem licença, né, da Câmara Municipal, salvo se o período não for superior a 15 dias consecutivos, tá? Bem, tranquilo, vamos lá. Artigo 66. O prefeito deverá residir no município de Paropebas, tá? Inclusive, né, gente, a gente vê para o prefeito, ele nesse caso, concorrer à vaga, né? Para concorrer à vaga de prefeito, tem que residir 6 meses anterior à eleição aqui no município de Paropebas, e o prefeito, quando ele é eleito, ele tem que residir em Paropebas de forma obrigatória, tá? Ser bem tranquilo também, o prefeito ele deve residir no município de Paraopebas, no Pará, essa linda cidade nossa, né? Vamos lá. E por último ele fala o seguinte, ó, artigo 68, a extinção ou perda do mandato de prefeito e do vice-prefeito ocorrerão na forma e nos casos previstos na Constituição Federal e nesta lei, tá? Então, assim, a gente vai ver ainda as causas de extinção ou perda do mandato, tá, gente? Que no caso, nas formas previstas na Constituição e nessa lei. Daqui a pouco a gente vai ter um assunto que a gente vai falar sobre isso, que nos casos de perda do mandato do prefeito de Paraopebas, tá? Gente, é isso, esse primeiro tópico. Nas próximas aulas a gente vai continuar com o assunto da licença, então te aguardo na próxima aula.